A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem cumprimenta a todos é o seu irmão em Cristo, Anderson. Vamos fazer leitura da Palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Está chovendo muito ali fora, né? Uma chuva abençoada. E isso me fez lembrar de Marcos 4 e 35. Vamos ver o que diz aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né, irmãos? Aqui a palavra de Deus nos mostra Jesus apaziguando a tempestade. Jesus disse para eles que passariam para outra banda, mas talvez eles não perceberam os detalhes do que Jesus havia falado. Jesus não se engana nas suas palavras. Ele disse que eles passariam para o outro lado e eles passariam. Mas Jesus, como estava na sua forma física, sendo 100% homem e 100% Deus, na sua forma 100% homem, ele sentia frio, sentia calor, sentia fome e sentia cansaço, sentia sono. E por isso ele foi para a polpa do barco e ali dormiu. E os seus discípulos, vendo o grande vendaval que vinha, mas não era coisa pouca, irmãos. Por quê? Porque aqueles homens eram acostumados a pescar. Eles eram acostumados com temporais, porque eles eram acostumados a ir para o mar. Mas aquele vento, aquele vendaval era algo que iria fazer perecer nas suas consciências. Eles eram pessoas que tinham conhecimento e sabiam que aquilo ali não era normal. Mas isso que tem a ver com nós? Talvez nós tenhamos passado, estamos passando por momentos muito difíceis, momentos dolorosos. Nós já passamos por muitas coisas, muitas lutas, muitas batalhas. Mas talvez o que sobrevém sobre nós agora é algo que nós desconhecemos, algo muito grande. Mas nós temos Jesus no nosso barco? Se nós temos Jesus no nosso barco, é só chamar por Ele. E Ele virá, e Ele acalmará a tempestade. E eles, vendo que Jesus havia ordenado o vento e o mar que se aquietassem, que se acalmasse, sobreveio sobre eles um grande temor. E diziam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você já tenha esta resposta. Quem é este? O mundo lá fora vê este que acalma o vento e a tempestade como o Filho de Deus, vê como aquele que morreu na cruz, vê como aquele que realiza milagre da cura, da libertação. Mas nós o conhecemos porque Ele está no nosso barco, porque nós o seguimos, porque nós o servimos, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo. E nós temos certeza que Ele jamais vai nos desamparar. Então eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você tem prestado atenção no que Cristo tem te falado? Eles não prestaram atenção. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. E se Jesus falou, nós iremos para o outro lado. Outra coisa, Jesus está no nosso barco. Havia outros barquinhos por ali, a qual Jesus não estava. Jesus estava em um barquinho.
Nosso barquinho está com Jesus? Nossa vida carrega a presença de Deus? Nós precisamos carregar. E se Jesus está no nosso barco, nós podemos clamar por Ele, pedir socorro, e Ele acalma a tempestade e o mar. E nós iremos com segurança para o outro lado. O vento e o mar são problemas, são dificuldades, mas se Cristo conosco está, tudo se fará bonança apenas com o seu falar. Nós precisamos crer, nós precisamos chamar por Ele. Talvez a luta, o problema que você tem passado já poderia ter se findado, mas não se findou ainda, porque você não clamou por Cristo, não chamou por socorro. Por isso que o vento e o mar continuam. És tímido, temos pouca fé, mas chame por Cristo, largue a timidez, vença a tempestade e o mar que se alvoroça. E nós poderemos dizer, não quem é este, mas nós diremos com toda a convicção, este que fez a minha tempestade, o mar que estava revolto em minha vida, se acalmar, é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Consolador, é o meu Salvador. Ele morreu por mim na cruz. Você pode ter essa propriedade de falar? Ou você vê Jesus como alguém tão distante? Como está a sua vida? Então, responda essas perguntas para você mesmo. Eu tenho prestado atenção no que Cristo tem falado? Outra pergunta, Cristo está no meu barco? E a outra pergunta, quem é Jesus para mim? Fica esta reflexão para os irmãos. Respondam para vocês mesmos quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus para você? Responda se você tem dado ouvido a Ele. Responda se Cristo está no teu barco. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Que Deus abençoe a todos.